Entrou. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa última aula ao vivo, tá? As aulas gravadas continuam aí. Só um segundinho. Não sai só eu falando. Agora sim. Eu gostaria de agradecer aos colegas, né, que não só hoje, mas que em outras aulas estiveram aqui com a gente ao vivo, principalmente tirando um tempinho aí da sua noite para estar aqui com a gente nesse momento. Muito obrigada mesmo, tá? Já estou adiantando as correções ao máximo, né, e aí o ciclo 3 agora a tutora Ente corrige o baião, e eu volto a fazer as correções na prova de 40 pontos, que é a nossa finalização da parte prática, que eu vou falar aqui nesse primeiro momento da nossa aula. Mas desde já agradeço, né, é uma disciplina que exige um pouquinho de criatividade, eu sei que para quem é mais tímido é um pouco mais difícil, mas eu agradeço pela dedicação, né, pelo não encerrou ainda, é lógico, a gente ainda tem outras atividades, mas eu queria agradecer os vídeos criativos que nós recebemos até o momento, e sei que virão outros melhores ainda, com certeza, para esse desafio aqui da nossa avaliação prática de 40 pontos. Vamos lá? Essa prova prática, ela não vai incluir compra de nenhum instrumento, porque nós vamos estudar coisas que a gente tem em casa mesmo. Então aqui copo, eu sugiro, claro, de plástico, né, não aquele descartável que é muito mole, aí dependendo do que a gente fizer, ele vai amassar, ele vai quebrar. O copo de vidro pode ser utilizado também, claro, mas eu acho que o de plástico é mais fácil, tá, para atividade. A cadeira, eu sei que hoje é mais complicado, nem todo mundo às vezes tem uma cadeira em casa, hoje nós temos banquetas, né, as casas estão com estruturas modernas e aquelas de madeira mesmo, com pé de madeira já é mais raro. Aqui em casa, por exemplo, eu não tenho, meu pé é de ferro, colorido, da minha cadeira aqui. Mas aqui quando eu falo cadeira é algum assento que você possa percutir, pode ser um banquinho, pode ser um puff, dependendo se você conseguir tirar som, tá, gente? A gente fala cadeira, mas não necessariamente precisa ser uma cadeira, tradicional, tá? Pode ser um banquinho, uma banqueta. A colher, aqui ela pode ser tanto de madeira quanto a colher mesmo tradicional aí da cozinha, vai ser de acordo com a criatividade de vocês. Então, o que que acontece? Esses 3 elementos, eles têm que aparecer, de forma que, eles se transformem em instrumentos musicais. "Ah, eu posso pegar a colher e bater no copo?" Pode, se você considerar o copo, mas considerar a colher e o copo batendo no copo como se fosse uma baqueta e um instrumento só não pode, tá? Esses 3 instrumentos têm que aparecer como percussivos, né, e a gente vai ter escrita de grade, assim como a gente teve nessa atividade aí para quem já entregou, aqui também a gente vai ter uma escrita de grade especial, que vocês vão ter a opção aí de escolher fazer legendas, números, desenhos, assim como foi da outra vez. Então, como eu disse, né, a atividade do ciclo 2, ela foi um treinamento, na verdade, aqui para a nossa prova prática. Só que agora, ao invés de percussão corporal, a gente vai, de alguma forma criativa, utilizar esses 3 instrumentos. O que que eu queria pedir para vocês? Ocorreu muito isso na atividade eu considerei em partes para algumas pessoas, músicas com ostinato rítmico. A gente sabe que hoje o formato das músicas, na sua maioria, elas são nesse formato de refrão, de rondó, né, onde aquele tema principal, aquele refrão se repete várias vezes, ou às vezes em um único ostinato mesmo. Então, eu já vou colocar o nome de algumas músicas que não serão aceitas para essa avaliação. Por quê? Porque não vai ter nenhum tipo de dificuldade rítmica. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma música igual o Clap Clap Song, ou Três Golpecitos, ou Cuco, ritmo, que é essa música aqui é tan taran, tan 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 tan, tan taran, taran, tan tan. Não vou colocar aqui por causa de direitos autorais, senão vai bloquear o vídeo, mas são músicas que se repetem muitas vezes o mesmo tema. Então, praticamente, não há dificuldade. Então, aí não seria justo, por exemplo, eu pegar uma aluna lá, vamos dar um exemplo, a Ana Cláudia pega lá uma música internacional super legal, super animada, e aí vem uma pessoa, pega o Will You Rock You e faz um ostinato rítmico o vídeo inteiro, usando o copo, a colher, faz uma batidinha lá de semínima, e aí como que eu vou fazer para avaliar? Não seria justo. Então eu já estou colocando que músicas que têm praticamente um ostinato, esqueci de colocar aqui o Believer, vou colocar também nessa lista, ainda bem que eu lembrei aqui,
O Believer também não vai ser considerado, tá? Porque são músicas que, principalmente se fizer aquela parte do ostinato rítmico dela. Então não vai ter nenhuma dificuldade rítmica. E a ideia aqui é usar os 3 elementos e fazer uma variação rítmica, tá? Ah, professora, eu posso escolher um baião? Não, porque o baião já é do ciclo 3, senão vai ficar um ritmo repetido também. Então, exceto o ritmo de baião, eu posso fazer um funk lá, uma batida com os objetos? Desde que você não faça um único ritmo e repita ele o tempo inteiro, e isso vire um ostinato, claro que vocês têm a liberdade de escolher o ritmo que vocês quiserem, que vocês preferirem. Pode ser um pop, pode ser uma guarânia, pode ser uma valsa. O que não pode é eu repetir. É claro que o refrão da música ele vai se repetir várias vezes, principalmente nas músicas folclóricas. Mas todas as músicas têm pelo menos a parte A e parte B. E volta no A de novo, que seria o refrão. Então, isso que eu queria que vocês atentassem. É difícil sair do óbvio, né? Que é um ostinato, mas também seria injusto eu avaliar um ostinato o tempo inteiro de uma música com outro aluno que está se esforçando tanto para bater semicolcheias, fusa, pausa, fazer ritmo no contratempo. Então, mesmo que você escolha aí um ritmo específico e faça desses objetos como se fosse uma mini bateria, como se você estivesse fazendo partes da bateria, procure variar para que seja justo com os colegas. Estou avisando desde já, para não falar assim, nossa, a professora me deu uma nota baixa, né? Então, eu já estou avisando. Gente, se fizer alguma dessas músicas que eu estou colocando aqui é 0, eu não vou nem perder o tempo de corrigir. Mas não por chatice, não por pegar no pé, mas para ser justo com os colegas que estão se esforçando, que teve gente que esforçou muito para fazer o ciclo 2 e ficou super legal a atividade. Então, não é justo, ainda mais agora que vai valer 40 pontos. Então, evitem esse tipo de canção, como essas aqui que eu coloquei no exemplo, e o baião, pelo fato do baião já ser uma atividade específica do ciclo 3. Critérios avaliativos. São 10 pontos na escrita da grade, então quem fizer o vídeo e não mostrar a grade já perdeu os 10 pontos. E já perdeu ali vários pontos, porque se ele não escreveu a grade, não se esforçou para escrever a parte rítmica, a parte de execução, como que eu vou executar, avaliar, né, os 30 pontos do vídeo prático? Então, cuidado, porque tem os critérios. Então, se eu deixar para postar essa atividade às 11h55 da noite, no prazo final, e jogar qualquer vídeo correndo, esquecer da grade, vai perder os 10 pontos, infelizmente, porque essa prova vai ser liberada já no ciclo 4. Geralmente o 4 não tem nada, né? É uma atividade só lá de conteúdo para estudar e preparar, depois vem o ciclo 5. Eu vou soltar ela lá no ciclo 4. Ou seja, com bastante antecedência, estou falando desde hoje para que vocês tenham um tempo hábil de se programar. Pode fazer em grupo? Sim. Um grupo de até, no máximo, 4 componentes, mas desde que todos apareçam no vídeo. Isso é mais complicado, porque aí já exige um pouco mais a questão da edição. Não é todo mundo que tem familiaridade com edição de vídeo, e esse tipo de edição é muito difícil, porque o áudio tem que bater exatamente com a parte percussiva tocada. Poucas pessoas, talvez, consigam, né, fazer esse tipo de montagem, mas para quem tem facilidade, fique à vontade. E tem casos de parente, né? Mãe e filha, às vezes marido e esposa, irmãos que estão no curso, aí fica fácil de fazer o vídeo juntos. Aí pode ser um vídeo só para as 2 pessoas, com postagem individual, e lá no comentário colocar, né? O vídeo foi feito com fulano, fulano. Dá um exemplo aqui, né? Ana Carolina fez lá, né? E o vídeo em dupla, e aí as 2 aparecem no vídeo o tempo todo. Beleza. Pode trocar o objeto, enquanto uma está tocando, depois a outra pega o copo. Sim, claro que isso não precisa preocupar com aquela edição perfeita, não. Professor, eu não tenho facilidade com edição. Posso fazer, assim, tocar um objeto de cada vez e voltar o áudio, a música várias vezes, para fazer a parte da grade de cada objeto sonoro? Sim, pode. Não é obrigatório fazer uma edição específica, ok? Então, é escrever e executar a grade de um ritmo escolhido, exceto o baião, para acompanhamento de uma música de livre escolha, utilizando os instrumentos mencionados, que no caso aqui são objetos, né? Vamos falar objetos sonoros, eles vão se tornar partes de percussão. Postar a grade e o link de execução para correção de forma que todos os objetos apareçam de alguma forma. Não se esqueçam, pessoal, de variar um pouco a questão rítmica, tá? Eu vou bater o copo lá,
a colher no copo fazer semínima. Vou pegar a colher e vou fazer 2 colheres semínima. Tudo semínima. Aí vai tirar lá uns 5, 7 pontos, por exemplo, da atividade. Então, cuidado na hora de fazer, vamos ter o bom senso, vocês são músicos, né? Nós não vamos fazer uma coisa simplesinha demais, numa prova de 40 pontos, que não está exigindo nenhuma compra de instrumento, nada assim muito complexo. Então, pelo menos a gente abusar um pouquinho mais da questão da criatividade, tá? É obrigatório ter uma música de livre escolha? Sim. Instrumental, cantada, da forma que vocês quiserem. Caso você suba para o YouTube e perceba que foi bloqueado, é por questão de direito autoral, é só subir o vídeo direto, tá? Se caso acontecer esse problema. Ou em algum drive que vocês queiram, desde que vocês compartilhem comigo para que eu possa abrir para fazer a correção, tá beleza. Eu que vou corrigir de todo mundo. É obrigatório ter uma música de livre escolha e não pode ser utilizada, como eu disse, batendo no outro objeto e considerar os dois como instrumento só. Não, isso não pode. E caso a atividade seja realizada em grupo, até 5, 4 componentes, eu falei 4, né, mas no 5, estourando 5, gravar de forma que todos devem aparecer no vídeo. É um exemplo que eu vou colocar aqui agora. Para quem não for editar o vídeo, coloque o áudio da sua música escolhida, grave executando o instrumento de cada vez, utilizando de acordo com a escrita da sua grade e postar o link para correção no comentário da atividade, clicar em entregar. Vocês já sabem de cor, né, como que é a entrega dessa atividade. Eu vou colocar alguns exemplos para vocês, volto a dizer novamente, tá? Não é obrigatório fazer edição de vídeo, tá, gente? O que acontece? Eu vou mostrar estilos diferentes e características diferentes de alunos que passaram pelo curso, tá? E que permitiram aí o compartilhamento. Então, olha só, esse é um exemplo, vocês vão ver que tem estilos completamente diferentes um do outro, e vai de acordo com a criatividade, tá? Esse aqui é a música Aquarela. Fala assim, mas música infantil pode? Pode, tendo bom senso de que, né, os instrumentos sejam utilizados, o ritmo tenha uma certa variedade, pelo menos numa das partes da música. Esse é o Aquarela. Esse aqui é um baterista, então eu nem posso falar assim, né, porque já é uma pessoa que já é da área mesmo, né. Mas mesmo assim, ó, ele não usou bateria, ele usou os objetos que foram pedidos, tá, para fazer uma adaptação. Muita gente fez isso nessa turma na época e adaptou a bateria e ficou muito legal, tá. Aí sim é um tipo né, como se fosse um ostinato que tem uma certa dificuldade técnica. E esse grupo aqui, eu vou postar para mostrar o exemplo para vocês de um trabalho em grupo. Esse tipo de edição dá muito trabalho, tá, gente? Então, repito, só para quem tem familiaridade, gosta, está acostumado mesmo a mexer com essas coisas, fique à vontade para fazer com seus colegas aí, desde que cada um execute pelo menos um dos objetos, é permitido, tá? Esse aqui ficou muito legal do grupo, e olha que eles fizeram uma música evangélica, e ficou muito interessante, ficou muito bom. Assim, a questão da criatividade, né, ficou um pouquinho mais difícil para editar. E é difícil, às vezes, o objeto sai um pouquinho fora, né, do tempo, às vezes um objeto sai mais alto que o outro, então é um tipo de vídeo que demanda um certo conhecimento tecnológico, mas caso alguém queira fazer, fique à vontade de fazer em grupo aí, é permitido, a postagem só que vai ser individual. Tá, gente? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta aqui ao vivo, tem alguma dúvida a respeito da nossa prova? Eu. Pois não, Carlos, Eduardo, pode falar. Obrigado. Então, eu tava na dúvida sobre, tipo, quando você fala de a gente usar a cadeira, a gente tem que, tipo, a gente vai usar para bater as mãos na cadeira? Você falou que a gente vai fazer separadamente, né? Tipo, a gente vai fazer com a cadeira, o copo, tipo, o copo a gente vai bater numa mesa, é isso que eu fiquei confuso, sabe? Aí vai depender do estilo que você escolher e da sua criatividade. Eu coloquei alguns exemplos aqui no chat, não sei se você já conseguiu abrir, mas teve de tudo um pouco. Teve gente que usou baqueta de verdade e bateu na cadeira, como se fosse uma espécie de tambor. Teve gente que usou esse objeto como um carrom.
tá? Você vai ver de tudo um pouco. E aí vai ser a sua criatividade. O copo, a mesma coisa. Teve gente que bateu um copo no outro, teve gente que usou, claro, a mesa como apoio e fez um ritmo para bater o copo. Cada um fez de uma forma diferente. Aí é onde entra a questão da criatividade do estilo musical que você escolher. Entendeu? Ela Ah, pode funcionar como um carrom, como ela pode funcionar como uma caixa clara, e ela pode funcionar de uma outra forma também, tá? Assim como o copo. O copo tiveram várias formas de utilização também. é que eu tava pensando, tipo, será que dá pra fazer um vídeo que eu uso os três ou não tem como? Dá para fazer. Dá. Ah, tá. Sem Sim. você parar, depende da criatividade, é um pouco mais difícil. Mas não precisa editar, não, gente. Parou, fez a parte, fala, agora eu vou fazer o copo. E continua, tá? Eu vou entender e vou acompanhar. Ok. Por isso que eu preciso da grade. Pela grade que vocês me mandarem, eu vou saber exatamente qual que é o seu objetivo com relação àquele objeto especificamente. O copo, ele tem 1000 versões que você pode utilizar. A cadeira não tanto, claro, né? Mas o copo tem muitas versões. Essa aqui, por exemplo, do Billy Jean, que é um baterista, ele usa a cadeira como uma bateria. Lógico que é familiaridade dele, que é o que ele toca, mas, né? Mas ficou super legal. E ele usou como isso. Teve gente que usou a cadeira de uma outra forma, tá? Tá. Acho que deu pra entender melhor já. Aí é primeiro passo, se vocês quiserem assistir esses vídeos aí que eu coloquei, é legal, porque vocês vão ver versões completamente diferentes. Tá? Vocês vão ver uma pessoa batendo copo de várias formas na mesa, como gente batendo o mesmo copo, como batendo um copo no outro, vai de acordo com a criatividade e com o estilo musical que vocês escolherem. A primeira coisa é qual é o tipo de música que eu quero. E aí depois vocês vão tentar, de acordo, assim como foi a percussão corporal, né? Vocês vão tentar adequar esses instrumentos como percussão naquela música que vocês escolherem. Mais alguém? Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Bom, então eu vou pausar a primeira parte, tá, pessoal? Para não ficar muito extenso aqui. Qualquer dúvida, quando estiver fazendo atividades, quiser me perguntar, não sendo em cima da hora, nós estamos à disposição aqui para ajudar, tá, gente? Não precisa preocupar de falar, eu não, tive dúvida na hora de fazer. Tudo bem, não tem problema não. Tá joia? Se pode agregar mais algum objeto? Pode. Tá? Esses são os obrigatórios, mas vamos supor, Cláudia, Ana Cláudia, que você quer agregar mais um objeto, fica 2 para você, 2 para Ana Carolina, não tem problema nenhum. Aí vocês podem fazer de acordo com a criatividade. Assim como a colher, igual eu falei, né? Pode ser de madeira e pode ser de metal, tá? Vocês podem agregar, assim, outros objetos, desde que esses 3 que eu coloquei apareçam com importância, né, e com variações rítmicas na atividade. É bem parecido com o ciclo 2, porém agora ao invés de percussão corporal, vocês vão estar usando esses objetos. Dá um pouquinho mais de trabalho, né, pensar como eu colocaria esse copo, como eu colocaria essa cadeira, mas se vocês assistirem os vídeos e alguns exemplos que eu vou colocar na atividade, vocês vão dar risada e vai ver que, nossa, que legal, nunca ia pensar nisso, que forma interessante, então vocês vão buscar aí também na internet, vocês vão ter várias formas de projeção sonora, principalmente do copo, né, que é muito usado no acompanhamento das músicas aí, tá bem? Bom, eu vou pausar essa primeira parte, não saiam daí que a gente vai para a parte 2, tá?